boas-vindas ao Quartzo de Luz. Eu sou a Marina Franco, eu vou tirar a leitura para o signo de Áries. Vamos lá, pessoal, eu vou tirar a energia geral. Que tinha caído essa carta aqui porque eu tinha começado a gravar e aí a gravação parou, então eu não vou aceitar, eu vou tirar outra, tá bom? Mas, vamos lá, vai ter a energia geral e a energia de dinheiro e trabalho e a energia de relacionamentos românticos, pois estamos no mês dos namorados, então eu vou fazer uma coisa bem específica aqui para relacionamento romântico, tá bom? Vamos lá, respira fundo comigo. Gente, vocês estão na mesma energia de travando. Vocês estão querendo acelerar alguma coisa, estão querendo botar o pé no acelerador, mas parece que o carro vai tipo... Eu não sei se... Como carro a gente está falando de... Me veio essa simbologia do carro. A gente talvez esteja falando de algo que você está controlando a sua vida de alguma forma. E eu não sei se você não está conseguindo fazer o que você gostaria de fazer. Você queria fazer mais alguma coisa, queria poder realizar as coisas de um jeito e não está indo, porque parece que você mesmo não está conseguindo dirigir. Existe algo assim, tá bom, gente? Vamos lá. Qual é a energia geral aqui para Áries no mês de junho? Energia geral para Áries no mês de junho. Uma carta só, por favor. Energia geral para Áries, aprendizado geral. O antiplano, gente. O antiplano é uma carta ótima de amadurecimento, tá bom? Dentro desse mês você vai chegar aqui numa postura de guru da sua própria vida. O que isso quer dizer? Você vai estar vai conseguir chegar num ponto onde você vai entender o quão mestre da sua vida você é. E diferente da carta do Rochedo, que é uma carta do eu sou o imperador da minha vida, da questão de controle, o mestre, você encontrar o seu mestre interior é reconhecer aonde que a sua intuição conversa com você, onde a sua consciência conversa com você. É como se você estivesse conhecendo e assumindo o seu lado mais maduro, o seu lado mais do arquétipo do sábio, o seu lado mais mago Merlin, o seu lado mais Gandalf, o seu lado mais aquela postura mais madura, mais anciã da sua personalidade. Porque Áries é muito acelerado, mas parece que junho tá pedindo de você uma postura de eu preciso ter aquela postura daquele preto velho, eu tô sentindo a energia de preto velho com essa carta aqui, sabe? Essa energia onde é que eu posso ser mais centrado, mais maduro, mais paciente. Você precisa assumir esse arquétipo mais sábio. E aí a gente pode estar falando de muita coisa, né? Mas você não... O sábio, ele entende a própria vida, ele compreende os porquês, é uma carta extremamente espiritual, o antiplano. Então fala que dentro dos seus próprios desafios, e aqui a gente está vendo um deserto, né, embaixo, dentro dos seus próprios desafios da sua vida, você está se retirando, é uma carta também me lembra muito a carta da águia, né? Você está muito se retirando do conflito, das provações da sua vida e olhando as coisas por cima, olhando as coisas e reconhecendo dentro do teu lado mais sábio, do teu consciente maior, né? Da sua consciência maior, onde que estão as coisas. Você está olhando um mapa da sua vida. Esse mês vai te colocar no seu aprendizado esse mês, olhar para as coisas e reconhecer um grande mapa da sua vida. E entender o que você tem feito até agora. O que tem dado certo, o que não tem dado certo. Existe aqui uma questão meio de abrindo o próprio mapa, abrindo a própria vida, enxergando as coisas de longe, não no meio do conflito, no meio do acontecimento, no meio da relação, no meio do trabalho. Você está te retirando, como se você se colocasse como um personagem à parte da sua própria vida, para que você enxergue como ela é de fato, e não você dentro da confusão da sua vida. É como se... Usando a metáfora do carro, é como se você saísse desse carro que você não está conseguindo acelerar ele, saísse do carro, subisse a montanhazinha, olhasse lá de cima, tá, eu vou pra lá então, tá, eu vou sentar aqui e vou estudar o manual para saber como é que eu vou dirigir isso aqui. Você está se retirando de tentar agir para observar mais, para compreender antes de tomar alguma atitude. Não que você não vá tomar atitudes, tá? O antiplano não é carta de não tomar atitudes. É uma carta de que você precisa primeiro compreender o todo
todo um contexto antes de se jogar dentro de alguma coisa ou acelerar um processo aqui, tá bom? Espero ter me feito entender. Qual a postura de Áries para com a vida profissional dele aqui? Trabalho e dinheiro. Qual a postura de Áries para a vida profissional aqui? Trabalho e dinheiro. Beija-flor, que bom! Muito bom, gente, beija-flor. Para o trabalho, então, é muito bom, muito positivo. Você está buscando dentro do seu trabalho o melhor, tá? Você está buscando dentro do seu trabalho o que lhe dá prazer. Você está numa postura assim, eu amo o que eu faço. E se eu não amo o que eu faço, eu vou buscar o que eu amo no que eu faço. Tá entendendo? Você tá nessa postura, isso é muito bom. O que mais aqui? A torre, gente. Alguma coisa vai abalar as estruturas do seu trabalho, mas com a carta do beija-flor eu não vejo você achando isso ruim, tá? Vamos complementar essa torre. O que quer dizer essa torre aqui para Áries? Então, você tá focando no lado positivo, porque essa torre, o que é essa torre? É alguma coisa que... E saiu a carta do terremoto na outra que eu comecei a filmar e não deu certo, né? A terremoto é meio que a torre também. Fala que existe alguma coisa que não depende de você, tá? Que é uma coisa externa que vai abalar estruturas dentro do seu trabalho. Ou seja, alguma coisa vai mudar. Alguma coisa vai mudar de forma repentina dentro do seu trabalho. E você vai se ver, em primeiro momento, um pouco ansiosa com isso. Lembra do negócio do carro? Você entrou numa estrada, é como se a estrada tivesse de repente uma bifurcação que você não estava no mapa, ou você não olhou o mapa, enfim. Alguma coisa acontece dentro da sua estrada, do seu carro, cai uma árvore, pá! Isso era inesperado, é a torre, é uma coisa que você não esperava. Caiu uma árvore na frente que te impediu de seguir, te impediu de continuar de um jeito específico. E aí você olha pra isso com ansiedade, com indecisão, tá, e agora? O que eu vou fazer com isso aqui que me deram? Tipo, vou dar um exemplo, pega e te mudam de cargo. Não, você vai agora trabalhar no setor tal. Aí você fica, como assim? Ninguém me conversou, ninguém disse nada, eu simplesmente vou me mudar de setor e é isso. E se vira aí. Aí você fica nessa postura que eu tô agora. Como é que assim? Como assim, gente? Não é assim, mudou. Aí você entra nessa postura. Só que aí, como você é na postura do beija-flor, em primeiro momento, porque é algo repentino. Então você entra na postura do beija-flor no sentido assim, não, tá. Vamos ver o lado positivo disso? Aí você vai baixar o sábio em você. Não, tudo bem, vamos olhar. Me mudaram de setor, legal, vou para o setor X. O que lá tem? Por que me levaram para lá? No sentido assim, reconheceram alguma coisa em mim. Você começa a olhar as coisas de uma outra forma. Ah não, reconheceram que eu sou bom nisso, sou boa nisso, então me colocaram para trabalhar no setor X. O que tem de bom lá pra mim no setor X? Aí você começa a descobrir. E aí você realmente vai com determinação no 7 de paus. Você vai. Aí você vai ter esse momento de ansiedade no primeiro momento. Mas como tá aqui, é porque vai ser algo que talvez você fique irritado, talvez você fique indignado, talvez você tenha uma pequena crise de ansiedade, porque você vai ter que mudar alguma estrutura ali dentro do seu trabalho, mudar horário, exemplo, tá? Mudou horário, mudou uma coisa que eu tava fazendo, agora vou ter que fazer de outro jeito, mudou alguma coisa assim, sabe? E aí você tem esse primeiro momento de ansiedade, mas aí depois você vai, foca no que é bom, no que é positivo, no que você sabe fazer, e você vai encontrar esse sábio e vai se jogar, e vai que vai, entendeu? E vai com determinação, com energia, que Áries tem muita energia, vai lá e vai fazer acontecer o negócio. Ah, me botaram pra fazer tal coisa, depois vocês vão ver como eu vou fazer agora o negócio, vocês vão ver como é que eu vou fazer bem. Se deleite. E as dores profundas precisam sair. É como se, ao você olhar o lado positivo dessa situação que vem repentinamente, você olhando pro lado positivo dela, você cura dores. Talvez você olhando talvez em primeiro momento você se irrite com a mudança em si, não com o que você vai fazer, entende? O que você vai fazer você até gostaria, talvez não tão repentinamente assim. Talvez fosse algo que você quisesse fazer já. Mas não dessa forma, tá entendendo? Tá entendendo? Não dessa forma. Você queria fazer de outra forma, de outro jeito. Você tinha outros planos. Mas aí te colocam pra fazer isso que você gostaria de fazer. E em primeiro momento você se estressa. Você, não, como é que pode? As coisas não são do meu jeito? As coisas têm que ser do meu jeito. Existe essa energia aqui, tá bom? Então você começa a entender que não era isso que eu queria fazer. Eu não pedi isso pro universo, ele me deu. Não do jeito que eu queria. Mas ele me deu, não me deu. Então eu preciso ir lá e fazer. Eu preciso ir lá e fazer acontecer. Então, esse primeiro momento você vai ter essa ansiedade, eu vejo ansiedade, tá?
essa ansiedade de ter que mudar planos, de ter que mudar rotas, que você fica, ai meu Deus do céu, aí você começa a entrar em crise, e aí o que vai te tirar da crise é exatamente o querer muito fazer o que vão te mandar fazer. Sabe assim? Existe isso aqui. Agora vamos mudar de foco, vamos para relacionamentos românticos. E aqui, gente, eu estou falando de relacionamentos, de conexões que elas já existem. Não estou falando de conexões que você gosta de alguém e você quer saber se a pessoa gosta de você de volta. Não. É algo que já existe uma conexão. Seja você paquerando alguém, seja vocês dois estão se paquerando, existe um interesse mútuo, ficando, namorando ou casados, tá bom? Vamos lá. Como que tá a sua postura em relação à pessoa da conexão? Como que tá a postura de Áries em relação à conexão amorosa? Gente, que é isso? Coruja? E o que tá acontecendo aqui, hein? Arianes. Vamos ver. A coruja é uma energia, gente, pra não te preocupar. A coruja é uma energia de trazer coisas do oculto, tá bom? Eita, vamos ter DR? 6 de copas aqui. Gente, tem uma nostalgia que vocês vão trazer de volta, hein? Mas vamos ver se é positivo ou negativo, né? Não sei. Vamos ver. Mais uma carta, por favor. Eita, como assim? Como assim? Como assim, gente? Como assim? 2 rainhas. Ih, gente. Tem 2 pessoas na sua vida, Arianes? Pode ser essa possibilidade, tá bom? Pode ser que você esteja interessado em outra pessoa. Por exemplo, se você tá namorando alguém, entrou outra pessoa aí no rolê, e aí você percebe-se interessado por outra pessoa. Pode ser, tá bom? Você percebe que você tá tendo interesse em outra pessoa, e vindo com a carta da coruja aqui, ou você está ocultando isso do outro, ou você vai trazer isso pro outro. Você vai trazer do oculto. Olha, eu tô gostando de outra pessoa. O que a gente faz? Existe isso? Essa possibilidade, tá bom aqui? Mas parte de você, senhora Ariane, tá bom? Não é da outra pessoa, é parte de você. Ou você traz para a relação que já existe, uma relação que já existe, você traz sentimentos que você já teve por outras pessoas. Você traz de alguma forma, por algum motivo, outras pessoas para a relação. Seja para gerar uma conversa, né? Seja para gerar um entendimento sobre algo, no sentido de, nossa, eu já vivi isso aqui com outra pessoa, eu não quero viver de novo, exemplo. E aí você traz isso, pô, existe aqui uma coisa de nostalgia, uma coisa de passado que você traz. Então, se aqui existe 2 pessoas, pode ser uma que é agora, assim, uma que você tá se relacionando agora e uma que era do passado que volta. Ou 2 pessoas do passado que retornam pra sua vida. Pode ser. Mas vamos lá. Como é que tá a outra pessoa em relação a Áries? Mas Áries tá muito misterioso. Muito misteriosinho aqui em relação a outra pessoa, tá? Ou ocultando, ou vai falar. Vamos tirar aqui as flores, que eu quero saber. Vamos ver o que Áries aqui vai levar pro outro. Com a intenção de Áries com outra pessoa aqui. Com esse 6 de copas. Não é ruim, assim, não é negativo, tá bom? É algo que você quer viver no seu dia a dia. Engraçado. Me veio uma questão de relacionamento aberto, tá? Eu não sei se você quer propor isso. Porque aqui fala de só curtir as coisas da vida de algum jeito. Talvez é uma coisa que você já tenha pensado e aí você quer trazer pra pessoa. Tem muitas possibilidades aqui, tá bom, gente? Adapte pra sua realidade. Mas você, talvez, visto o contexto de que você tem 2 pessoas que você se interessa, você, na verdade, só quer se divertir com elas. Assim, você quer descobrir com quem que você se diverte mais, com quem que você tá... Com quem te faz melhor, quem te faz bem, tá bom? Tem isso aqui. Pode ser que tenha isso aqui, tá? E se uma das pessoas é uma pessoa que você tá muito em impasse. Mas você quer comunicar, porque isso aqui é a sua postura em relação ao outro. Então, provavelmente, talvez você queira comunicar isso pro outro. De que você... Existe aqui uma questão de 2 pessoas, uma ou mais pessoas, tá? Vamos ver aqui qual é a postura do outro em relação a Áries. A postura do outro em relação a Áries aqui.
postura do outro em relação a Áries. Ai. Ó, gente, vieram duas. São duas pessoas mesmo, tá bom? Eita, Áries. Então, existem duas conexões na sua vida. Ou você tá paquerando duas pessoas, ou entrou outra pessoa na sua vida aqui, tá bom? Não vou me prolongar muito, porque isso é uma leitura geral. Se eu começar a me prolongar muito, eu posso entrar em questões mais delicadas, que aí só é uma leitura particular, gente, pra poder fazer compreender aqui. Mas existem sim duas pessoas, e as duas pessoas têm posturas com você diferentes, tá bom? O lobo vem com a postura de alguém que você aprende muito com essa pessoa, você gosta muito do que ela te ensina. E isso pode ser tanto literalmente, alguém que te ensina algo de professor, ou enfim, como pode ser alguém que te ensina sobre algo que você se interessa muito. E aí você se vê nessa pessoa, você se encontra nessa pessoa o teu sábio interior. Essa pessoa traz pra você esse sábio interior. Ela traz pra você um pouco de equilíbrio, porque você aprende com ela, tá? E a outra pessoa aqui, no caso, ela tá na energia do morcego, então ela tá num momento, talvez esteja num momento difícil pra ela. Ela esteja num momento complicado, um momento de renascimento, um momento que ela tá passando por muitas dores internas pra se reconhecer no mundo. E aí você olha pra essas duas pessoas e fica, nossa, o que eu faço? Você quer saber com qual dessas duas pessoas você vai ter momentos de prazer mesmo, momentos bons. Você não quer estar vivendo coisas ruins. Ninguém quer estar vivendo coisas negativas, sabe? Então, assim, eu tô pegando aqui uma energia de quem tá, tipo, paquerando duas pessoas. Mas adapte, né? Porque pode ser que você esteja num relacionamento fixo e essa pessoa ou outra apareceu. Aí seja uma ou outra aqui, né? Alguma das duas apareceu e você resgata algo meio nostálgico, sabe? A pessoa morcego, ela quer ou já... Eita! A pessoa morcego, ela já constrói algo com você. Ela já está construindo alguma coisa com você, tá bom? Ela aqui já é um 7 de pentáculos, fala que vocês dois aqui já estão caminhando para um compromisso, tá? Vocês já estão, ou você já tem um compromisso, ou vocês estão caminhando para um compromisso. O que eu tô enxergando? A gente aqui numa realidade onde já existe um relacionamento, tá bom? Conselhos das cartas aqui. Essa pessoa que apareceu, que no caso é aquele lobo, eu acho que é o lobo, ela não tem tão boas intenções, não, ela esconde algo de você aqui, tá? Assim como você tá ocultando com o coruja, o Jin aqui, a carta do diabo nessa minha carta, fala muito de intenções, fala muito pra mim de intenções ocultas, entendeu? Intençõezinhas não muito boas, assim, dessa pessoa. Então, assim, talvez você se sinta muito bem, porque ela te faz você se sentir, ai, nossa, como eu gosto de viver, essa pessoa me faz tão bem, e você pode estar meio apaixonado por essa pessoa. Então, assim, a paixão faz a gente ver nessa pessoa algo que ela faz te enxergar, ela te faz enxergar um lado muito positivo de tudo. Mas isso acontece porque a pessoa que você já tá passando por uma barra, então ela tá passando pra você coisas difíceis, porque ela tá passando por um momento difícil e você tá buscando se equilibrar. E aí você encontrou nessa outra pessoa que apareceu, ou que, enfim, você despertou seu interesse de algum jeito, alguém que tá trazendo leveza. Por isso que você tá nessa aqui que eu faço. Tem uma coisa aqui do que eu faço. E se é uma pessoa do passado, ela vem pra poder te mostrar isso. Agora, esse mês você vai ficar nessa. Eu acho que, você, assim, a coruja fala que ela vai trazer algo do oculto, ou você vai continuar ocultando, tá? Aqui eu não vejo atitudes. Como eu falei, eu não vejo você tomando atitude pra, sei lá, uma atitude que faça você contar pro outro sobre isso, entendeu? Compreensão não, você não vai tomar atitude não. Você vai entender o que isso tudo significa pra você. Pra aí então tomar uma atitude. Você vai ocultar de quem você já tá, ou ocultar se você tá paquerando duas pessoas, uma não sabe da existência da outra aqui. Tem uma energia triangular aqui, tá bom, gente? Vamos ter um negócio de um triângulo aqui. Mas fala que você vai ficar muito em postura de eu vou entender o que isso quer dizer. Eu vou entender se realmente eu tô apaixonado por essa pessoa que apareceu pra mim, se esse interesse é real ou não. Porque você tá no antiplano, então você tá se colocando, lembra? Fora do mapa, fora da confusão da sua vida. Você tá tendo que não tomar atitudes impulsivas, e isso é difícil pra Áries. Você tá percebendo o que você quer fazer. O que você quer fazer com isso que se apresentou.
E esse mês você vai estar nesse processo de entender o que tudo isso representa pra você, tá bom? Pra depois tomar uma atitude aqui ou não. Tá certo, gente? É isso. Eu desejo tudo de bom pra Áries, um ótimo mês de junho. Tchau, tchau.